Edson Arantes do Nascimento se foi no último dia 29 de dezembro de 2022. Porém, Pelé para sempre permanecerá em nossos corações e jamais morrerá para qualquer amante do futebol brasileiro ou mundial. Aos 82 anos, o rei do futebol despediu-se dos seus súditos após travar uma longa luta com inúmeros problemas de saúde. Com uma longa carreira, especialmente no Santos e na seleção brasileira, Pelé foi tricampeão mundial de futebol e eleito o melhor jogador do mundo. Ao longo dessa carreira tão vitoriosa, Pelé colecionou histórias com praticamente todos os times de futebol do Brasil. E o Bugricast traz aqui 8 histórias envolvendo o Guarani Futebol Clube e o Pelé, numa espécie de homenagem, um tributo para esse grande jogador de futebol, o maior de todos os tempos. Confira com a gente. A primeira curiosidade não é necessariamente sobre Pelé, mas sim sobre o seu pai, o atacante Dondinho. Em 1946, quando Pelé ainda tinha 6 anos de idade, Guarani e o Bauru Atlético Clube travaram uma verdadeira batalha para descobrir quem seria o campeão paulista do interior daquele ano. Guarani havia sido vice-campeão em 43, campeão em 44 e lutava pelo bicampeonato em 1946, embalado principalmente pelos gols do centroavante Zusa, o maior artilheiro da história do Guarani. Até que as duas equipes se encontraram na reta final do campeonato, não era uma final, mas sim um octogonal final, e em Bauru o Guarani virou o primeiro tempo vencendo por 3-1 e se aproximando, por que não, da pontuação para o título de bicampeão paulista do interior. Porém, no segundo tempo, a equipe liderada por Dondinho virou, fez 7-4, tomou a dianteira do campeonato e caminhou até o final para conquistar um título inédito de campeão do interior de 46. Ao Guarani coube o vice-campeonato. A segunda curiosidade envolvendo Guarani e Pelé aconteceu no ano de 1958, quando o Brasil conquistou o primeiro título mundial de futebol. Na época, aos 17 anos, Pelé começou a Copa do Mundo como reserva, mas na terceira partida assumiu a condição de titular, fez gols decisivos e nunca mais saiu do time. Foram deles, inclusive, gols importantes na semifinal e na final que garantiram a primeira estrela no escudo da seleção brasileira. Como forma de retribuição e homenagem, o Guarani, em 1958, tão logo o Mundial terminou, confeccionou um troféu e entregou a Pelé, para que ele guardasse para todo sempre aquele agradecimento vindo por parte do Guarani Futebol Clube pela conquista da primeira Copa do Mundo para o Brasil. A terceira curiosidade se deu no ano de 1959 em partida válida pelo Campeonato Paulista. Em 20 de dezembro daquele ano, Guarani e Santos entraram em campo com objetivos completamente diferentes pelo Campeonato Paulista. O Santos brigava pelo título contra o Palmeiras e buscava a vitória em Campinas para se aproximar ainda mais da taça. O Guarani lutava contra o rebaixamento para a segunda divisão paulista e precisava da vitória para garantir-se no Paulistão de 1960. Foi um grande jogo, Pelé esteve em campo pelo Santos, o Guarani fez 3-2, abriu 2-0, tomou o empate, mas Ferrari no segundo tempo fez 3-2 para o Guarani. A curiosidade, no entanto, fica pelo fato de o Guarani supostamente ter jogado de meias pretas naquela tarde de domingo no Brinco de Ouro, atendendo aos pedidos supersticiosos do técnico João Avelino. Aliás, ao final do jogo, João Avelino foi carregado pelos torcedores que comemoraram muito a vitória que garantiu o Guarani no Campeonato Paulista de 1960. Como preparação para a Copa do Mundo de 1962, o técnico Aimoré Moreira realizou treinos na cidade de Serra Negra. E esta é a quarta curiosidade envolvendo Guarani Futebol Clube e o Rei Pelé. Em 4 de maio de 1962, a delegação bugrina foi convidada para viajar à Serra Negra e enfrentar a seleção brasileira. Naquela tarde de sexta-feira,
Os comandados de Aimoré Moreira foram divididos em dois, a seleção azul e a seleção amarela. E o Guarani enfrentou cada uma dessas equipes em momentos de 35 minutos. Contra a seleção azul, considerada a reserva, ainda que repleta de craques, o placar final apontou 0-0 após os primeiros 35 minutos. Em seguida veio a seleção amarela, com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Calvé e Nilton Santos, Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo, claramente os titulares, um dos melhores times da história do futebol brasileiro. E aí não deu para o Guarani. 3-0 para a seleção amarela, sendo que Pelé fez 2 gols sobre o Bugre. Houve ainda um terceiro jogo entre a seleção azul e a seleção amarela. Mas o Guarani, na época, comandado pelo técnico Elba de Pádua Lima, teve uma enorme experiência na preparação dos jogadores que meses depois seriam consagrados bicampeões mundiais de futebol. A quinta curiosidade entre o Guarani Futebol Clube e Pelé se deu, claro, em 18 de novembro de 1964, uma das maiores partidas da história do Guarani. A garotada do técnico Armando Renganeschi, Sidney, Oswaldo Cunha, Ditinho e Diogo, Hilton e Heraldo, Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo, Murolo e Carlinhos, aplicou inesquecíveis 5-1 sobre um Santos que tinha Gilmar, Ismael, Modesto e Geraldino, Zito e Lima, Peixinho, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, provavelmente aí muitos dos grandes jogadores da história do Santos. E naquela noite, além do 5-1 em favor do Guarani, marcaram para o Guarani Carlinhos, Joãozinho, Babá, Américo, Murolo e Nelsinho. Cada atacante do time fez um gol. Ditinho fez contra a favor do Santos, mas aquela noite também ficou marcada por Pelé ter perdido um pênalti aos 13 minutos do segundo tempo. Ele foi para a cobrança e o goleirão bugrino Sidney Poli defendeu. Uma noite que jamais sairá da memória do Guarani Futebol Clube. Pois acreditem, houve um momento no futebol brasileiro que todos ficaram apreensivos com a saúde do Rei Pelé. E isso aconteceu no Brinco de Ouro. Pois essa é a sexta curiosidade envolvendo o Guarani e o Rei do Futebol, mais especificamente no dia 3 de dezembro de 1967, em partida válida pelo Campeonato Paulista daquele ano. O Santos abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo justamente por meio do Rei Pelé, que aproveitou um cruzamento do ponta esquerda Edu e de cabeça fez 1-0. Acontece que logo depois da cabeçada que ele fez o gol, ele acabou atingindo a cabeça na trave também e por algum tempo ficou desacordado no gramado. Houve certa apreensão, mas rapidamente ele se levantou e a partida recomeçou normalmente. O Guarani ainda empataria aos 28 minutos do primeiro tempo, portanto, aí quase 15 minutos após Pelé sofrer esse incidente, e o jogo acabou empatado em 1-1, naquela tarde que muita gente ficou preocupada com a situação do Rei Pelé. A sétima e penúltima curiosidade envolvendo o Rei Pelé e o Guarani Futebol Clube aconteceu no Campeonato Paulista de 1974, em partida disputada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No dia 29 de setembro, Pelé abriu o placar para os visitantes e ampliou aos 30 minutos do segundo tempo. Acontece que aos 35 Flamarion descontou e aos 40 minutos Hamilton Rocha empatou a partida, dando números finais ao jogo, 2 para o Guarani, 2 para o Santos. Acontece que estes 2 gols de Pelé foram os últimos marcados pelo camisa 10 do Santos no futebol brasileiro. Em seguida, ele se despediria do futebol brasileiro em partida na Vila Belmiro, até seguir para os Estados Unidos, onde por 3 temporadas defenderia o Cosmos e lá marcaria outros muitos gols. Mas no Brasil, a última vez que Pelé balançou a rede foi no Brinco de Ouro da Princesa. Pelé encerrou a carreira em 1977, mas nem por isso ele deixou de ter mais alguma curiosidade
com o Guarani Futebol Clube. 13 anos depois, em 1990, o Brinco de Ouro recebeu um amistoso internacional. Em preparação para a Copa do Mundo daquele ano, a seleção brasileira enfrentou a seleção da Bulgária e venceu pelo placar de 2-1. Com o Brinco de Ouro completamente lotado, Pelé foi o responsável pelo pontapé inicial da partida. Foi bastante procurado por jornalistas, repórteres, pelo torcedor, mas mais uma vez desfilou no estádio Brinco de Ouro, na partida que foi a primeira e única até agora exibição da seleção brasileira em solo campineiro por uma partida oficial. A gente espera que vocês tenham gostado desta homenagem que o Bugricast fez para o rei do futebol, o maior de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. São inúmeras contribuições para o futebol brasileiro e mundial, mas que com certeza também tem a sua relação com o Guarani Futebol Clube. É isso, deixe o seu like aqui no nosso canal. Se você não conhece o Bugricast, seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para receber mais notificações.